CBN. Agora, 3h11, de volta com um dos assuntos no momento, que é as mudanças aí para as regras da cidadania italiana. Tá causando um rebuliço. Muita gente vai perder aí o direito de conseguir, né, tirar a cidadania italiana. É o seu caso, né, Marco Guarizo? Você é bisneto de italiano. Eu sou bisneto, pelo menos é o que a gente ouviu até agora antes de conversar com a especialista, né? Mas acho que eu vou perder o direito, não vou poder me tornar italiano, não. Vou ficar só palestra Itália mesmo. Eu tô na mesma, viu? Adeus passaporte europeu, viu, Guarizo? Também sou bisneta aí de italianos. Para quem é bisneto agora tem essa restrição, né, para a cidadania, mas a gente vai entender melhor agora essa nova regra com a Mariane Baroni, ela que é advogada especialista em cidadania italiana, mobilidade internacional, e fala conosco sobre essas mudanças. Oi, Mariane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Vocês não vão perder o direito, não. É? Boa notícia, mas como assim, doutor? Explica pra gente, porque até então o que deu pra entender é que o governo italiano endureceu a lei pra cidadania, né? O que muda aí de fato, pelo menos por enquanto? Pois é. Na sexta-feira, no dia 28, nós aqui fomos pegos, né? Aqui na Itália nós fomos pegos de surpresa com um anúncio de uma aprovação meio à traição, sem discussão, sem envolver a comunidade italo-descendente, os representantes dos italianos da diáspora italiana, né, a comunidade italiana internacional. A Itália conta com uma das maiores comunidades internacionais. A Itália, os italianos sempre foram e continuam sendo um povo que migra e se espalha pelo mundo, enfim. É uma cultura muito forte, é uma ligação muito forte e, sem sobreaviso, já tinham alguns projetos no Congresso que estavam estacionados porque são questões polêmicas. Nós trabalhamos aqui na Itália há 22 anos e todo ano tem um projeto, enfim. E nunca saiu muito do papel. Então, o Conselho de Ministros... eles aprovaram esse decreto no dia 28, que começa a ter validade no dia 27. Isso é uma inovação jurídica, uma monstruosidade jurídica, como eu já escutei alguns colegas falando em outras entrevistas, né? Nós estamos aqui numa corrida contra o absurdo que foi feito na sexta-feira e, a partir das 0 horas do dia 28, apesar da publicação ter sido posterior a esse horário, só tem possibilidade de fazer o reconhecimento à cidadania filhos e netos de cidadãos italianos nascidos na Itália. Então, hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, 3 milhões de cidadãos italianos oficialmente registrados nos consulados, e um cidadão italiano reconhecido legalmente, seja administrativa como judicialmente, hoje, se ele tiver um filho, ele não transmite mais a cidadania italiana nem para os próprios filhos. Então, esse decreto, ele trouxe só essa inovação, né? Existe, o projeto parece que tem fases e vão ter outras mudanças. Essa é a mais importante, e limitou o direito numa canetada, que era aquilo que a gente achava que nunca poderia acontecer, porque juridicamente falando, num estudo, desde sexta-feira, a minha equipe está sentada em cima do decreto, estudando, já temos o nosso recurso pronto, porque nós vamos combater esse monstrinho que foi criado de última hora. Assim, nós levantamos em um artigo 24 inconstitucionalidades. Então, é bem polêmico. Sim. E não vai parar por aqui. Doutora Mariane, mas no caso, por exemplo, vai ter que ser revisto caso a caso, porque do jeito que foi passado pra gente, era uma lei que havia sido baixada, né? Então, não é bem assim. Eu queria essa parte que, pelo menos para mim aqui, eu ainda não consegui entender, porque baixou-se um decreto sem discussão. Ok, tá errado, tem inconstitucionalidade, como a senhora mesma acabou de dizer, mas agora como que vai ser daqui para frente, então?
daqui para frente, a estratégia que nós montamos é a seguinte. Primeiro que, só vou abrir um parênteses, um pouco técnico, o decreto LED na Itália, ele tem a mesma função da medida provisória no Brasil. É quando o governo enxerga uma urgência, os ITERs parlamentares brasileiros e italianos são muito parecidos, e nós sabemos que uma lei para ser aprovada no Brasil leva uma vida inteira, na Itália não é diferente. Então, em casos de extrema urgência, calamidades públicas, na época da pandemia, nós passamos aqui na Itália 3 meses à base de decretos, e no Brasil provavelmente tiveram também uma série de medidas provisórias para poder conter a emergência sem ter que passar pelo trâmite parlamentar, que não é simples, são 2 casas como no Brasil, passa 2 vezes no Senado, 2 na Câmara, enfim. Já começa errado por aí, porque não tem nenhuma emergência, calamidade, desastre, guerra, nada que justifique essa medida unilateral, que, aliás, o decreto hoje chegou no Senado para começar a ser discutido, né? O que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos continuar entrando com os processos de cidadania de todo mundo. Netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Porque se o decreto é inconstitucional, e aqui na Itália nós temos mecanismos para forçar a declaração de inconstitucionalidade, e nós vamos ter que fazer processo por processo, nós vamos entrar com o processo. No seu caso, por exemplo, eu entro com o seu processo, peço para o juiz não aplicar o decreto, porque ele tem uma infinidade de ilegalidades e fere princípios do Estado Democrático de Direito, enfim, tem erro de forma, tem erro de conteúdo, tem ilegalidades em relação à legislação europeia, a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Então, assim, o direito à cidadania, segundo a legislação italiana, é o segundo direito mais importante depois do direito à vida. Você não pode tirar a cidadania das pessoas com um decreto feito às pressas, sem discussão e sem justificativa plausível, né? Eles estão justificando que precisa reduzir o número de processos porque a administração pública italiana não dá conta do volume de trabalho. Isso não é motivo para você tirar o direito de enfim. Então, hoje, a gente vai continuar entrando com os processos, vai levantar a questão da inconstitucionalidade e vai forçar a ida desses processos para a Corte Constitucional ou para a Corte de Cassação, que são as instâncias superiores aqui na Itália, e que é a nossa grande esperança, porque são órgãos extremamente técnicos, extremamente garantistas, e todas as vezes nos últimos 20 anos que foram chamados a se manifestar sobre a cidadania, ficaram do lado da lei e da Constituição, e não de devaneios e arbitrariedades cometidas por decreto. Não é a primeira vez, esse não é o primeiro decreto, que o outro decreto, acho que a rede social não era tão desenvolvida assim. Tão ativa, né? Em 2018 nós tivemos exatamente esse mesmo decreto e ele foi barrado no Senado, né? Dessa vez eu não acredito que vai ser barrado no Parlamento, mas a gente vai chegar na Corte Constitucional e... Mas hoje a gente tem um governo diferente, né? Com tanta discussão que tem na Europa, a primeira-ministra a gente sabe que é apoiada por xenófobos, né? Então isso não pode fazer diferença, doutora? Então, na época, em 2018, nós tínhamos como vice-primeiro-ministro o Salvini, que é mais à direita, ele é menos moderado do que a Meloni. E mesmo assim, a questão morreu ali, né? Não foi para frente. Aliás, ainda existem declarações de lei, porque depois o Senado não aprovou, mas ainda hoje existem declarações de inconstitucionalidade do decreto de 2018, teve uma recentíssima em janeiro. Era um decreto que falava de outras questões, não só da cidadania, também derivado de inconstitucionalidades. Não era o ministro Salvini, hoje ele é vice-primeiro-ministro, também faz parte do governo da Giorgia Meloni, não é uma pessoa moderada, é uma pessoa que fez a sua história política em cima das críticas muito pesadas e contínuas à imigração.
Vivendo aqui na Itália, eu não vejo a sociedade italiana com problemas em relação aos italodescendentes, porque a questão do iuris sanguinis, o fato do filho do italiano nascer italiano em qualquer lugar do mundo que ele nasça, é uma coisa que é muito enraizada na cultura italiana. A opinião pública não está completamente a favor dessa questão, entendem que sim, tem uma necessidade de fazer algumas limitações, existem abusos que são cometidos, enfim, nós sabemos, mas a limitação que foi criada faz com que, por exemplo, eu hoje, cidadã italiana, com 3 filhos italianos, se eu for morar num outro país, daqui a 2 gerações, os meus descendentes não têm mais direito à cidadania. Sim. Isso é uma coisa muito grave para o italiano, porque o italiano hoje, a Itália hoje é uma das maiores exportadoras de cérebros, né, como eles chamam aqui. Então, assim, se você, em qualquer universidade do mundo, você tem um professor italiano. A Itália tem excelência na engenharia, nas questões, não é só, né, o made in Italy, mas os produtos italianos são muito famosos no mundo e muito respeitados, mas também os cientistas. Na época da pandemia, diversos cientistas italianos estavam constantemente nos jornais. Enfim, a Itália é uma exportadora de excelência humana. E essas pessoas, daqui a 2 gerações, deixam de ser italianas, a família deixa de ser italiana. Isso não é uma questão que envolve só o ítalo-descendente que está no Brasil e que é bisneto. Uhum. Doutora, inclusive a senhora está nesse momento na Itália, né? Vive na Itália. Queria perguntar até o que acontece, né? Como é que isso impacta os descendentes de italianos, cidadãos italianos que moram na Europa hoje, porque a gente sabe que a cidadania ela facilita uma série de questões, né, de mobilidade, de acesso a emprego, entrada em vários países. Então, qual que é o impacto hoje dessa mudança que a gente não sabe se veio mesmo para ficar, né, para essas pessoas que vivem em outros países e têm a cidadania, né? Quem tem a cidadania, o decreto não vai tirar a cidadania de quem já tem a cidadania. Certo. Todo mundo que hoje for cidadão italiano e estiver morando na Europa ou mesmo no Brasil, vou além. Todo mundo que entrou com o processo de cidadania até o dia 27 de março não vai ser afetado por essas medidas. Isso é um outro absurdo, porque quem entrou no dia 27 às 11 da noite tem direito, quem entrou no dia 28 às 6 da manhã não tem mais. Não existe no mundo. Mas, enfim, no mundo jurídico não deveria existir, mas o decreto está aí. Então, quem hoje já tem a cidadania reconhecida e está com passaporte, morando na Europa e morando fora da Europa, enfim, com vistos dependentes da cidadania italiana, não tem absolutamente motivo nenhum para se preocupar. Tá? Os que ainda não têm a cidadania vão sofrer as mesmas limitações, mesmo morando na Europa. Então, hoje, um descendente de italiano que mora na Alemanha, que mora na França, que mora nos Estados Unidos, ou que mora no Brasil, todos eles foram afetados da mesma forma. Doutora Mariane, chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela infelizmente não enviou o nome dela, mas está com um processo protocolado no consulado desde 2019. A senhora já respondeu que ela não entra nessa nova regra. Mas eu aproveito o gancho da pergunta dela. Hoje, por exemplo, quem quiser requerer uma cidadania italiana, já espera essas votações no Congresso italiano, faz os trâmites normalmente na embaixada, no consulado aqui no Brasil. Qual que hoje é a orientação? Então, vamos primeiro à pergunta da moça. Porque existem 2 questões. Existe a fila do consulado e, infelizmente, existem famílias que estavam há 10, 11 anos na fila do consulado e, infelizmente, hoje o fato de estar na fila não lhes garante mais o direito. Né? Elas não foram protegidas, apesar da fila, né, de já termo, porque para entrar na fila você manifesta a intenção de ter a cidadania reconhecida e essas pessoas hoje não tiveram o seu direito, né, um respeito humano de pessoas que estavam há anos e anos na fila, não tiveram o seu direito preservado. As pessoas que entregaram o processo com toda a documentação e protocolaram o pedido no consulado vão ter
processo vai continuar até o fim, né? Hoje, o decreto entrou em vigor no dia 28, no dia da sua publicação, com eficácia imediata, retroativa, e hoje, no consulado, eles não podem, apesar da inconstitucionalidade, apesar de na justiça a gente ter essa abertura para discutir, o consulado, sendo um órgão administrativo, eles não têm capacidade, competência jurídica, legalmente falando, né? Não é competência, não é que eles são incapazes, enfim, mas eles não têm hoje competência jurídica para se recusar a aplicar o decreto. Hoje no consulado, aliás, nas páginas dos consulados no Brasil, já tem a informação de todo mundo. Existem pessoas, uma moça me telefonou chorando, enfim, ela tinha o agendamento para essa sexta-feira e foi cancelado. Sim. Depois de 10 anos de filme, né? E não tem o que fazer. Da mesma forma, nos comunes italianos, as pessoas que vêm para a Itália para fazer o processo aqui direto no comune, também já fomos contatados por umas 3 ou 4 pessoas que chegaram na Itália, na segunda-feira foram até o comune e o processo foi recusado por uma questão de que é um decreto que está em vigor, com eficácia imediata, e o órgão público não tem como se recusar a aplicar a lei, apesar dela ser, repito, 1 milhão de vezes necessário, completamente inconstitucional. Na justiça é diferente, porque o juiz ele tem discricionariedade para aplicar ou não a lei, se ele considerar ilegítima. Bom, vamos aguardar aí o que deve acontecer também agora em relação a isso, né? A doutora explicou que já foi feita essa mudança anteriormente, lá em 2018, no fim voltou-se à regra antiga, né, doutora? A gente aguarda aí o que deve ser decidido. Agradeço muito aqui a sua participação, doutora Mariane Baroni, com a gente, ela que é advogada especialista em cidadania italiana e mobilidade internacional, falando com a gente direto da Itália, inclusive, sim, trazendo aí essas informações importantes. Muito obrigada, viu, doutora? Boa tarde para você, bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. E não desistam de a gente precisa lutar por ele. Perfeito. Nem toda lei precisa ser. Ótimo. É isso. Não vamos desistir. 3h29.